Então, esse livro é o livro do Lyndon LaRoche. Eu comprei vários do Lyndon LaRoche. Esse aqui, então, queres aprender economia? É um livro que tem uma nave espacial aqui. Então, queres aprender economia? É do Lyndon LaRoche. Então, ele defende que a economia não é um processo entrópico, que a mente humana ela não é entrópica, a mente humana ordena o caos. A mente humana é anti-entrópica. Eles até usaram o termo, eu acho que foi mal traduzido, negatoentropia, entropia negativa, seria sintropia. Quer dizer, a mente humana é capaz de produzir, organizar o caos. Então, por causa da mente humana, dá para produzir energia infinita, energia livre, um sistema de energia infinita. Dá para, os recursos não são escassos. Então, ele usa uma teoria bem complexa. Então, eu vou ler umas partes aqui. Dividamos a produção total de energia em duas subcategorias principais. A fração que o próprio processo parece consumir para evitar o esgotamento é denominada energia do sistema. Então, duas subcategorias. A fração que o próprio processo parece consumir para evitar esgotamento é denominada energia do sistema. O termo esgotamento foi introduzido por Isaac Newton e pela discussão referente a ele na correspondência Leibniz-Clark. A imagem empregada é o esgotamento do impulso principal de um relógio mecânico simples. Esta é a base histórica da definição de entropia na mecânica comum. O esgotamento de um relógio, esse é o esgotamento de um relógio mecânico, que ele quer explicar no sistema de energia, energia do sistema. Essa é a base histórica da definição de entropia na mecânica comum. A energia do sistema é considerada como incluindo a perda de energia para o trabalho associado à fricção, calor, gasto e etc. Qualquer fração da produção de energia excedente após a dedução da necessária energia do sistema será denominada energia livre. Imaginemos, para o objetivo da aproximação inicial, que os processos econômicos sejam da forma da empresa agroindustrial consolidada e autossuficiente, já descrita no texto. Um exemplo. O gênero do processo termodinâmico que devemos imaginar para examinar termodinamicamente esta empresa, a empresa agroindustrial, é um processo termodinâmico fechado. Todas as fontes e aplicações de energia estão contidas dentro do processo examinado. Em tal caso, a energia do sistema corresponde aos custos e despesas de produção do total de bens físicos e a produção correlata, e a energia livre é o lucro operacional líquido da empresa como um todo. Então, a energia do sistema são os custos e a energia livre é o lucro. Caso ele defende que uma teoria física da economia. As funções matemáticas necessárias são obtidas pelo exame dos efeitos do reinvestimento da energia livre, lucro operacional líquido, como energia adicionada ao sistema.
O efeito característico selecionado como medida do desempenho dessa função matemática é a economia de trabalho, como definida anteriormente. Tá, o efeito característico selecionado como medida do desempenho dessa função matemática é a economia de trabalho, como definida anteriormente. Enfim, o efeito, a consequência é a economia de trabalho. O efeito aparente do reinvestimento da energia livre para aumentar a energia do sistema é o aumento dos custos da economia per capita, que pode parecer estar diretamente em oposição ao resultado requerido. Numa economia bem-sucedida, aparentemente, ocorre um resultado líquido diretamente oposto. Os custos sociais da produção de uma cesta básica de conteúdo constante são reduzidos. Economia de trabalho. É um paradoxo aqui, é uma coisa complexa. Ele fala economia de trabalho em relação aos custos ocorre um resultado líquido diretamente oposto. Os custos sociais. Para descobrir a falácia inerente a este paradoxo, somos levados a reconhecer que há uma mistura de maçãs com laranjas no procedimento contábil. Sim, a energia do sistema aumenta, mas o custo de fornecimento desta energia, como o custo de trabalho, é reduzido. Há aumento do custo de energia das atividades laborais per capita, mas o custo do trabalho de produção desta energia é reduzido. Muito custo de energia das atividades laborais. Mas o custo de trabalho de produção desta energia é reduzido o suficiente para diminuir o custo médio do trabalho per capita. Mas o custo do trabalho de produção desta energia é reduzido o suficiente para diminuir o custo médio do trabalho per capita. Não, é uma coisa complexa. Eu tenho que ler direitinho esse livro. Este é o correspondente ao efeito característico selecionado para definir a nossa função matemática. Eu acho que ele está dizendo que sobre o trabalho per capita. Então, eu teria que ver o que é o trabalho per capita e a energia laboral. O custo de produção do trabalho. Enfim, ele faz essa análise. Quando aumenta o custo de energia das atividades laborais per capita, quando aumenta o custo de energia das atividades laborais, mas o custo de produção desta energia é reduzido o suficiente para diminuir o custo médio do trabalho per capita. Isso é complexo isso. É o suficiente para diminuir o custo médio do trabalho per capita. Agora reescrevamos esse paradoxo em termos de mudanças de valor da produção de energia livre quanto à energia do sistema. Porque a energia livre seria os lucros e a energia do sistema seria os custos. Se a quantidade de produção de energia for constante, em ciclos sucessivos de um processo econômico termodinamicamente descrito, então o aumento da energia per capita do sistema pela conversão de energia livre reinvestida em energia adicionada ao sistema
deve causar diminuição da proporção de energia livre quanto à energia do sistema. Deve causar diminuição da... Ele está explicando um paradoxo aqui. Dependendo da energia for constante em ciclos sucessivos de um processo termodinamicamente descrito, um aumento da energia per capita do sistema, a conversão de energia. Exatamente, se a energia for constante e reinvestida, se a energia é livre, se os lucros forem reinvestidos, se haverá diminuição nos lucros futuramente, né? Então, na medida em que a função matemática, processo econômico, for estendida no tempo, a proporção convergirá para zero. Se incluirmos os efeitos do esgotamento dos recursos naturais dentro do sistema termodinâmico fechado, então esse esgotamento é um termo do Newton. Ele explica o esgotamento num sistema termodinâmico fechado. Será que a economia vai se esgotar se a energia é livre e os lucros não vão aumentar, não vão... Se vai haver esgotamento dos recursos num sistema termodinâmico fechado, será que os lucros reinvestidos, a energia livre, vai aumentar ou vai diminuir? A proporção deve tornar-se negativa com o tempo. O processo econômico termodinâmico sofrerá um colapso. No caso do processo termodinâmico fechado, o fato de que a proporção de energia livre, os lucros, quanto à energia do sistema se manifesta dessa forma significa que o processo corresponde a tal função matemática, é correspondente caracteristicamente entrópico. Sistema termodinâmico fechado, o processo é entrópico. A corda do relógio está acabando. Tomando a existência como um todo, o aumento da densidade demográfica relativa potencial prova que o resultado antientrópico, o aumento da população e o resultado antientrópico desejado, na verdade, existe nos processos econômicos. Na verdade, ele está explicando um processo termodinamicamente fechado, explicando que na vida humana aumenta a população e o processo entrópico se reverte, né? Quer dizer, ele defende que a humanidade cresça e se multiplique mais e mais, né? Este aumento corresponde a uma função matemática caracterizada por entropia negativa ou negentropia. Isto também é característico dos processos dos seres vivos, inclusive a existência da espécie humana. Se aceitarmos os pressupostos implícitos na teoria calórica do calor, o fato de que a existência humana é negentrópica, entropia negativa, implica em que a existência contínua da sociedade requer que a humanidade extraia a energia fornecida pelo nosso ambiente. Esta é uma das racionalizações difundidas pelo neomalthusiano Clube de Roma e seus simpatizantes. Argumentam os mais informados neste círculo, sim, talvez os sistemas de seres vivos, talvez até mesmo as economias bem-sucedidas
tenham sido negentrópicas até hoje. O problema é que estamos extraindo energia de fontes finitas de nosso ambiente em tal proporção que não podemos continuar a proceder negentropicamente. Negentropicamente. No caso, é porque essa teoria neomalthusiana do... Quer dizer, ele mostra que o Clube de Roma, os neomalthusianos estão errados e que a humanidade vai falir se não crescer mais e mais. Quer dizer, ele vai explicando as teorias dele. No caso, no sistema anti-entrópico teria que crescer a população cada vez mais. E os neomalthusianos defendem a diminuição da população, e não podemos continuar a proceder negentropicamente, a diminuição da população, enfim, ele explica tudo nesse livro aqui. Então, queres saber de economia? Que a economia é uma ciência exata, ela tem fórmulas matemáticas. É mais ou menos isso, é o livro do Lyndon LaRouche. É só isso.